O resgate do cavalo caramelo, que parece que é uma égua, mas que parece que é um cavalo, levou a uma troca de farpas entre Whindersson Nunes e Janja. O que aconteceu foi que, bem, vocês viram as cenas, né, do cavalo caramelo lá em Canoas, que estava sobre um telhado de uma casa em meio à inundação, e aí depois de alguns dias conseguiram resgatá-los. Isso, segundo relatos, a partir de mobilização feita pela Janja junto ao exército para empreender esse resgate. O que aconteceu foi que a Janja publicou um vídeo dizendo que estava muito emocionada após o resgate do cavalo, e aí o Whindersson retweetou isso e botou ali uma imagem da Jade Picon, que é um meme ali dela lavando roupa no rio, é uma cena de uma novela, né? E aí a impressão que deu para muita gente, foi para mim também essa impressão, de que ele estava sendo misógino, né? Basicamente estava mandando a Janja lavar roupa. E aí a Janja retrucou, né? Ela disse o seguinte aqui: ele não sabe, ele, o Whindersson, que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo, que libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem. Então ela deu a resposta nesse sentido, né? Esse deboche do Whindersson foi uma piada, né? Foi um meme machista. E aí o Whindersson tentou explicar ali, mas não sei se colou muito. Ele disse o seguinte aqui num outro tweet, né? Esse tweet não faz alusão a trabalhos domésticos. Faz alusão a fazer muito enxame para uma coisa, sobre botar a mão na massa em algo e fazer o meio auê. Ficou meio confuso, não sei o que ele quer dizer com isso, mas tudo bem. Dizendo para efeito de informação. Então ele tentou se justificar aqui, mas como eu falei, não colou e o pessoal caiu matando em cima do Whindersson. Pegou muito mal esse tweet dele, essa tiração de sarro. E o que a gente tem visto basicamente agora é uma espetacularização do trabalho de ajuda aos refugiados climáticos lá no Rio Grande do Sul, às vítimas da enchente. Então, assim, são muitos influenciadores, cada um querendo, o holofote, virou meio que um espetáculo mesmo, gente querendo se beneficiar disso, gente querendo vender produto, virou um show de horrores o negócio, um show de fake news também. A gente falou aqui sobre isso ontem, né? A comunicação do governo não está sendo eficaz para combater as fake news, o negócio está fora de controle. Então, assim, é muita mentira, é muito ego, na verdade, e as pessoas estão ali disputando para mostrar quem fez mais, né? Nesse sentido até é bom, né? Pensar que as pessoas estão se mobilizando para aparecer, para ajudar as pessoas. Mas, por outro lado, demonstra aí como, todo mundo quer o holofote mesmo, né? No final das contas, essa briga aí serviu para mostrar essa situação do cavalo caramelo, que muita gente criticou, né? Olha só, estão dando tanta ênfase a esse cavalo aqui, e tanta gente desabrigada, tanta gente que já morreu nessa enchente. E o fato é que essa situação em particular se tornou meio que um símbolo da catástrofe, né? Porque você tem um cavalo que ficou lá sobre o telhado, como eu falei, durante vários dias, e era um animal indefeso, que não tinha como deixar a região, e aí você olhando aquela cena, demonstrava, a dimensão da catástrofe, a dimensão, da calamidade. Então se tornou um símbolo. Não quer dizer que a vida do cavalo seja mais importante do que das pessoas que morreram ou que estão desabrigadas, mas simplesmente que se tornou ali esse ponto focal, né, de quão desprotegidos os seres vivos ficaram no meio da situação. E aí, para entender um pouco a dimensão disso, eu quero singularizar uma história que foi relatada também nas redes sociais, que foi contada pelo perfil Ariane do Carmo. Ariane, né? E ela conta o drama dela tentando deixar a casa dela e buscar um local protegido lá no Rio Grande do Sul, né? Eu não sei se ela menciona qual é a cidade aqui, mas vamos ler o texto juntos e depois entender como realmente a situação ali é desesperadora, né? É difícil para nós que não estamos lá imaginarmos isso, né? Perder tudo, perder suas coisas, perder contato com familiares, não saber o que está acontecendo. Então eu quero ler para vocês essa história para a gente poder compreender realmente aí e ter uma ideia, né? E poder inclusive ter um pouco de empatia por essas pessoas, porque um outro tipo de comentário que surgiu ao longo dos últimos dias, vindo de gente que é de esquerda nesse caso, é que o Rio Grande do Sul está populado de bolsonaristas, então tem que mais que se fuder mesmo. E aí isso é bizarro, né? Isso é pavoroso. Eu quero ler para vocês esse texto, depois a gente pode talvez refletir um pouquinho sobre isso, né, juntos. A Ariane diz o seguinte aqui: quando a água começou a subir, eu nem pensei em sair de casa porque eu moro em um andar alto. Diziam que a cheia seria maior que a outra cheia, mas maior quanto? Eu moro no 5º andar. Quando a água chegou na frente do prédio, eu desci para pensar na vida e vi o síndico tirando a caixa do alarme de incêndio do prédio, recém-instalada. E Ariane, isso é caro. Eu segurei a lâmpada de emergência que ele usava de lanterna para ajudar e comentei: mas nem chega nessa altura, Joir. Joir deve ser o síndico, né? Ele disse que também achava que não, mas por via das dúvidas, eu olhei a água que mal e mal chegava na ponta da calçada e falei: não sei se saio.
Aqui é seguro, mas vamos ficar sem luz, talvez ilhados. Se tu quer ir, ele disse e me olhou nos olhos, vai agora. Eu senti uma urgência naquela voz que me fez mover. Eu e o síndico já havíamos conversado antes sobre o nível da água. As lojas do térreo e os 2 primeiros apartamentos, o 01 e o 02, foram esvaziados, por precaução. A subsíndica queria esvaziar também os apartamentos em cima daqueles, o 101 e o 102, por via das dúvidas, e o síndico achava que ela estava gerando pânico à toa. Vejam bem, meu síndico não é nenhum tipo de negacionista. Ao contrário, ele é excelente. Mas em todas as cheias do rio, morando há 40 anos no prédio, a água chegou uma vez. Ano passado, na que era então a maior cheia da história. Apenas naquelas 2 primeiras unidades. Sem cobri-las, parcialmente apenas. E isso na pior das cheias. A Eusete está com medo, mas para a água chegar no 101 e 102, só se lajeado já estiver submersa. Para pegar enchente ali, Estrela inteira já foi, Arroio do Meio já foi, e acabou tudo. Errado ele não estava. O porém é que a natureza disse ok, e Lajeado se foi, Arroio se foi, Estrela se foi. E quase todas as nossas cidades. Eu só não fiquei no prédio por conta daquele sai agora. A possibilidade da impossibilidade de deslocamento me criou uma urgência. Perguntei a ele se teria uma meia hora para me organizar e ele fez caras de que talvez nem isso. Subi correndo os muitos lances de escada e perguntei para minha irmã, de 18 anos, se a gente saía ou ficava. Era uma trovoada medonha lá fora e as ruas laterais do prédio e a garagem já estavam com água. Tenho medo de estar expondo a gente a risco à toa, porque aqui estamos seguras, só vamos ficar sem luz. A gente está segura? Ela perguntou. Certeza, a água não passa do saguão. Mesmo assim, pelo sim, pelo não, ela quis sair, com medo de ficar sem água e luz comigo e com o bebê. Porque ainda tem o bebê, presa no prédio. Arrumamos uma mochila rápida para a decisão tomada às pressas. Rápida não, absurdamente rápida e apavorada. Eu nem sei o que pus naquela mochila. Muitos pares de calças para o bebê, nenhuma meia. Blusas para mim, nenhuma calcinha. Ração para a cachorra, ainda tem a cachorra. Nenhum documento. Uma lanterna com bateria pela metade. Nenhum carregador da lanterna, e desci. Eu não sei quantos minutos levei para fazer minha mochila, mas quando cheguei lá embaixo, já não dava mais para sair. A água estava acima do meu joelho. Meu bebê estava preso em mim com um canguru. Nas minhas costas, uma mochila pesada e gigante. Em uma mão, uma sacola de compras pesada com água e ração. Na outra, o guarda-chuva. Eu estava toda tomada para atravessar aquela água com segurança. Minha irmã também tinha uma mochila, a dela. O guarda-chuva numa mão. A cachorra eufórica com o passeio na outra. Minha cachorra é grande. Como passar aquilo ali? Foi o síndico de novo quem surgiu. Ele nos disse para dobrar as calças até bem alto, molharam igual. Eu passei erguendo os pés do bebê, minha irmã com sua mochila. E ele fez 2 viagens carregando no colo o cachorro em uma e na outra as bagagens. No meio do caminho perdi meu chinelo, estourou. Eu saí assim pela cidade, cheia de carga, com um peso muito maior do que consigo carregar, e ainda não sei como segurei minha mochila, sacola, bebê amarrado no meu corpo, tentando evitar que ela se molhasse. Consegui. Descalça pisando naquela água suja até a casa de um amigo que nos deu abrigo. O síndico ficou no prédio, ele e mais 5. Não porque fosse irresponsável, não porque estivesse ignorando qualquer aviso, mas porque a gente mora em uma rua que não alaga. Porque a água, quando muito, chegaria no apartamento 01, jamais no 101. Ela chegou no 202. Os vizinhos que ficaram no prédio ficaram presos. A água subiu nível por nível. Os andares do meu prédio não ficam emparelhados, sobem de meio a meio, de modo que o 103 e 104 é acima do 101 e 102, que é acima do 01, 02 e assim por diante. O 201 e 202 está acima dos demais. A água engoliu todos eles. Só parou no 203. A casa do síndico era o 103. À medida que a água foi subindo, os 5 do prédio foram arrombando as unidades inferiores onde ela iria entrar para tentar salvar as coisas dos vizinhos que haviam saído do prédio. Isso mesmo, nessa situação de desespero. Presos no corredor e vendo a água subindo, eles tiveram o heroísmo de sair buscando os pertences de outros moradores para tentar preservar algo, o que desse de cada um. Isso totalmente no escuro, sem água, somente com as luzes de emergência do prédio. Ouvi que uma das moradoras tinha um colchão de bebê no apartamento do seu filho e usou como balsa para transportar boiando os bens dos vizinhos. Eles colocavam os itens em cima e empurravam para o corredor, onde outros içavam o colchão para os níveis mais altos. O filho de uma vizinha se cortou no braço, gravemente. Não havia mais internet. No grupo do condomínio, ela avisou que precisava de socorro médico. Já não tinha mais como subir. Como disse o síndico, para chegar à água no 102, toda a região já estaria submersa antes. Estava. As redes de 3G estavam fora, energia elétrica também. Os barcos eram insuficientes e ninguém conseguia ligar. Eles não tiveram escolha além de seguir presos no prédio, passar a noite ali, fugindo da água e subindo o que podiam cada vez mais alto.
Quando o rio passou de 30 metros, só tinha 2 andares de fora. O vice-governador disse que uma barragem rompeu e deveria evacuar até a cota 40. Isso cobriria até o meu apartamento, que é o último. Todas as minhas coisas, meus documentos. Mas o pior era pensar no síndico, que carregou minha cachorra no colo, preso na área de 2 metros quadrados da escada, na penumbra, vendo a água subir, com um rapaz com o braço cortado do lado. Felizmente, a água não subiu até 40 metros. Nós não sabíamos que eles estavam retirando coisas dos apartamentos atingidos. Eles fizeram isso sem nem ter como comunicar com o mundo. Quando puderam avisar, no grupo, 2 dias depois, eu chorei. Enquanto eles tentavam dar o seu melhor pelos outros nessa situação extrema, em algum lugar da internet, um ou outro imbecil de outro estado digitava que gaúchos merecem sofrer enchente, que gaúchos merecem que ninguém se importe. Na casa do meu amigo eu estava sem meus remédios de uso contínuo, que esqueci na pressa, pensando como fazer, pois não posso ficar sem eles, correndo atrás de receita no apocalipse, de notícias no apocalipse, de água potável no apocalipse. A pouca água que levei comigo ficou para meu bebê e eu não tinha nenhuma chance contra as filas de 2, 3 horas no mercado, já que tinha um bebê. Fui conseguir umas garrafas em uma farmácia, onde desabei chorando de gratidão e pavor, tudo ao mesmo tempo, na frente de desconhecidos. No meio disso tudo, meu marido estava numa cidade de vizinha quando começou o problema. Não é como se tudo isso tivesse levado dias. Foram poucas horas. Ele saiu para trabalhar no dia normal, de terça-feira, como todas as terças-feiras são, mas não conseguiu voltar. Meu marido sumiu por horas naquela terça. Quando apareceu, me avisou que houve um desmoronamento na estrada, que não tinha por onde passar e que já não tinha luz na internet na cidade onde estava, que também começou a alagar. Convenci ele a não tentar voltar por rota nenhuma. E a não tentar voltar, e ele disse que dormiria lá. No dia seguinte foi quando a água atingiu o nível máximo. Deslizamentos por todo lado, nenhuma rota era segura. A enchente carregou pontes e estradas. Eu morri de medo dele ter levantado na manhã daquela quarta-feira e decidido tentar voltar. Da chuva ter diminuído na cidade onde ele estava e ele ter pensado que era seguro retornar. E eu não tinha como me comunicar. Mandei SMS, WhatsApp, tudo que tinha à disposição, mas não chegava. Eu tinha pesadelos e alucinações com o corpo dele afogado. Eu tinha crises de choro e meu bebê, mesmo sem saber o motivo do choro, mas de algum jeito adivinhando, me fazia carinho e dizia: papai tá bem. Naquela quarta eu fui dormir agarrada na nossa filha e o cheiro dela era igual ao dele e entrei em pânico. Acordei no meio da noite apavorada achando que ele estava no quarto. A minha cabeça saiu completamente do lugar e ainda não voltou, mas eu não podia surtar totalmente porque tinha meu bebê gaúcho para cuidar. Meu bebê gaúcho que, segundo alguns na internet, não merecia piedade. Eu fui ter notícias do meu marido 2 dias depois. Felizmente é salvo. Aliás, desde a enchente eu experimento choro, uma dor de cabeça que não passa, tremores por todo o corpo e culpa. Porque tem gente muito pior do que eu e no final eu não perdi nada. E tudo isso para entrar na internet e ler que gaúchos merecem passar por isso, que esse Estado não merece piedade, que aqui residem brancos separatistas, nazistas, egoístas e outros istas. E outros absurdos que desconsideram a pluralidade desse Estado, mas não apenas. Que desconsideram o básico da humanidade. Que ninguém merece ficar preso em um corredor escuro, acuado pela água, ninguém merece perder a vida e os entes queridos. Ninguém merece ter de lutar por água potável. É claro que já ocorreram diversas tragédias nesse país e a condução do governo nessas ocasiões sempre deixou a desejar, mas que mesmo assim ninguém merece ter sua dor ignorada e ver o resto do mundo parecer não se importar quando uma região inteira é alagada. É bem isso, gente.